como você enxerga selos, trombetas e taças estão falando de um mesmo evento em ciclo ou selos, trombetas e taças, isso é progressivamente de uma forma linear? Como enxergar selos, trombetas e taças dentro do período tribulacional? Então, para podermos explicar melhor essa parte, nós precisamos primeiro retornar nos modelos de interpretação que foram utilizados a respeito do Apocalipse no decorrer da história, né? Então, só relembrando aqui um pouquinho, no decorrer da história, o Apocalipse ele foi interpretado de pelo menos quatro formas diferentes, né? Então, existe a forma historicista, aquela que vai dizendo que os eventos do Apocalipse vão se cumprindo aos poucos no decorrer de toda a história, em vários séculos, né? Temos a forma preterista, que ensina que o Apocalipse já se cumpriu praticamente inteiro ali no primeiro século, principalmente com os eventos da queda de Jerusalém e da Guerra Judaico-Romana. Temos a forma futurista, que entende que do capítulo 4 para frente o Apocalipse é 100% futuro ainda para nós. E também existe aquela forma mística, também chamada, que eu acho que é a menos popular de todas, a que passa aquela ideia de uma representação alegórica da luta do bem contra o mal e que no final o bem vai vencer, né? Então, no decorrer da história da igreja, se usou esses quatro métodos para se interpretar o Apocalipse, né? E dentro principalmente do método preterista, eles adotaram essa ideia, que depois o amilenismo abraçou isso, de um modelo totalmente cíclico, de que o Apocalipse ele é subdividido em 7 sessões e que essas 7 sessões repetem o mesmo tema de forma cíclica, sempre tratando os eventos que vão da primeira vinda à segunda vinda de Cristo, cada um por uma ênfase diferente. Então essa é a linha que o amilenismo abraçou, principalmente aqui do último século para cá, com livros, por exemplo, como o Mais Que Vencedores, do William Hendrickson, né, que no meio amilenista é bem conhecido. Já no futurismo, né, o dispensacionalismo ali de Darby, de Scofield, lá do início do dispensacionalismo estruturado como sistema, nós temos a ideia de uma sequência contínua. Então, que a tribulação começaria com a abertura do primeiro selo e que numa linha do tempo, após o último selo, começaria as trombetas, após a última trombeta, começaria as taças, e aí sim, após a última taça, a volta de Cristo no final da tribulação. Então, basicamente, na atualidade, nós temos esses dois sistemas concorrendo: o sistema totalmente cíclico e o sistema totalmente linear, né? E estudando os dois, principalmente na minha pós em escatologia e depois no mestrado também, eu percebi que, embora eu sempre crie na forma futurista, né, e mais linear, eu percebi que a forma cíclica também tem pontos interessantes e pontos fortes, né? E aí eu percebi que existia uma forma de poder conciliar partes dessas duas, pegando os pontos fortes de cada uma, dentro de um modelo ainda futurista e ainda pré-tribulacionista, né? Então, principalmente, junto com a ajuda do Dr. Carlos Oswaldo Pinto, né, finado, ele é antigo reitor ali do Seminário Bíblico Palavra da Vida, um pouco antes dele se adoentar, eu estava trabalhando junto com ele nessas pesquisas para desenvolver esse modelo que a gente chamava assim de interpretação do Apocalipse baseado em 1 Coríntios 10:32, de entender ali os três grupos distintos: igreja, o Israel e os gentios ímpios. Então, em cima dessa ideia, eu de repente, orando a Deus, né, e pedindo orientação, uma iluminação do Espírito Santo para isso, me debati com o Apocalipse e falei: peraí, por que que existem aqui três grupos de julgamentos e cada um com 7 julgamentos, né? E aí eu pensei, se são 7 anos da tribulação. E por que três grupos de julgamentos? E aí me veio essa ideia. Um se refere ao ponto de vista da igreja, o outro ao ponto de vista de Israel e o outro ao ponto de vista dos gentios ímpios, né? E aí quando me deu esse insight, eu comecei a reler o Apocalipse com essa ótica e vi que encaixa muito bem essa ideia, né?
E aí, dentro dessa linha de pensamento, os 7 selos seria todo o período tribulacional do ponto de vista da igreja, que foi arrebatada logo antes do início da tribulação, e está do céu observando esses eventos se cumprirem, né? E isso se encaixa muito bem com toda a narrativa, porque Apocalipse 5 e 6, o foco é o céu, né? A igreja está lá no céu, Jesus está no céu abrindo selos. O ponto de vista do narrador, ele fala: vi cair na terra algo como uma montanha em chamas. Então, se ele viu cair na terra, é porque o narrador está no céu, né? O ponto de vista. Então, os selos, ele retrata bem essa ideia do ponto de vista da igreja glorificada, né? E também mostra ali no último selo a meia hora de silêncio no céu, preparando-se a comitiva para Jesus voltar. Ali em Apocalipse 7 já mostra quem são estes e de onde vieram. São os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ali, embora não de forma explícita, já ocorre uma ressurreição ali, a ressurreição dos mártires da tribulação. A gente vai ver lá em Apocalipse 20 que os mártires da tribulação precisam ressuscitar para aparecer junto com Cristo e ali voltar junto com ele, inaugurar o milênio. Então a gente percebe que ali é o fim da tribulação, né? E aí depois, quando nós já emendamos para o capítulo 8, Israel entra como público-alvo, quando começamos a falar das trombetas, né? Então eu até costumo associar assim: por que selo está associado à igreja? Porque nós temos o selo do Espírito Santo, nós somos selados com a presença do Espírito Santo. E por que trombeta se refere a Israel? Porque a cultura do povo de Israel usava vários toques de trombetas, né? De White Pentecost fala de pelo menos 5 tipos diferentes de toques de trombetas usados na Bíblia com finalidades diferentes. Então, um tipo de toque é para se levantar acampamento e ir embora, como se fazia na época de Moisés no deserto. O outro é preparação para a guerra, né? Um alarme: estamos sendo atacados, invadidos. O outro é usado em festas, né? Como a própria festa das trombetas e tantas outras que tem no calendário judaico. Então, o toque de trombetas está muito associado à cultura do povo de Israel. E por isso ali os julgamentos das trombetas faz parte desse bloco em que o povo de Israel é o protagonista, é o público-alvo. E ali nós vemos diversos elementos que são totalmente judaicos. Então começa ali os 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Depois nós vemos ali Apocalipse 11, as duas testemunhas, 2 profetas judaicos. Apocalipse 12, a mulher e o dragão, que a mulher representa a nação de Israel e o dragão ali representa Satanás na pessoa do anticristo. Apocalipse 13, as 2 bestas, a besta do mar é o falso Messias com seu império político, que é o anticristo, né? E a besta da terra é o falso profeta com seu império religioso. Depois ainda em Apocalipse 14, novamente os 144 mil, fazendo a verdadeira entrada triunfal do Messias, aquele que vem como um anjo forte, que coloca um pé na terra e outro no mar, né? Ali já é uma representação da volta de Cristo também, mas do ponto de vista de Israel, a verdadeira entrada triunfal, que ainda não aconteceu. E depois do 14, verso 6 em diante, já começa a entrar as taças. Por quê? Quando nós observamos os julgamentos das taças, além de eles serem os mais intensos, porque sempre atingindo na totalidade e não limitado em 1/3, como era para o povo de Israel, porque o julgamento para Israel é um julgamento educativo. Deus não tem a intenção de aniquilar o povo, mas de quebrantá-lo por meio desse sofrimento, para que eles se arrependam e creiam no Messias. Já para os gentil ímpios, né, aqueles que vão seguir o anticristo, fazem parte do seu governo, receber a sua marca, Deus só tem uma palavra: intensidade máxima de juízo. A Bíblia fala: as taças do vinho do furor da ira de Deus sem mistura, né? Significa que antes estava misturado, diluído, né? E agora é intensidade máxima. E aí nós vemos que todos os juízos das taças, o público-alvo é sempre relacionado aos gentios ímpios. Fala que o império da besta ficará em trevas, os seguidores da besta ficarão feridos com úlceras, com chagas, né? Os que receberam a marca da besta sofrerão, e ele é sempre apontando desse jeito, colocando os seguidores do anticristo, que fazem parte do seu império, do seu governo ali, a besta, como os alvos desse julgamento.
E perceba que até a volta de Cristo no capítulo 19 é uma volta do ponto de vista dos gentios ímpios, porque ele vem, como é relatado ali em Isaías 63, como um vingador, com a espada nas mãos, com um general de guerra, né, pronto para destruir o inimigo, aniquilá-los. É por isso que nesse trecho tem uma hora que se fala assim, que eles pediam para as montanhas, cai sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro, né, porque o Cordeiro virá com grande ira sobre os ímpios, né, Jesus virá para destruir o anticristo, o seu exército, né, lançar o anticristo falso profeta no lago de fogo, prender a Satanás, aniquilar o seu exército e ainda conclamará as aves dos céus para que venham e devorem as carnes dos cadáveres desse exército ímpio, né? Então eu percebi que se encaixa muito bem essa forma de enxergar o Apocalipse como 3 vezes o período tribulacional, cada uma pelo ponto de vista de um dos grupos. Interessante.